pessoal, tudo bem? O Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, começou a ser erguido na madrugada de 13 de agosto de 1961. Não se tratava somente de um muro, mas de 60 quilômetros de muro, de arame farpado, de terrenos minados, de guaritas com guardas fortemente armados e prontos a atirar em qualquer pessoa que se dispusesse a atravessar aqueles poucos metros, cães violentos, e durante décadas muitos pereceram nessa tentativa de fuga da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O muro foi criado porque as pessoas não suportavam morar na Alemanha Oriental. As pessoas começaram a fugir de lá. Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas haviam fugido da Alemanha Oriental. O muro, portanto, foi criado para estancar essa verdadeira fuga para o Ocidente. Enquanto a Alemanha Ocidental se transformava num país próspero e livre, um país rico, a Alemanha Oriental se tornava um país pobre, um país onde a opressão reinava. Mas logo, a Alemanha Oriental bolaria um plano, segundo ela, humanitário. Ela passaria a deixar as pessoas irem embora, né? As pessoas partirem, mas não todas. Somente as pessoas que pudessem pagar. Como as pessoas não tinham dinheiro para pagar, essas pessoas tinham que contar com a boa vontade dos seus parentes, dos seus amigos que moravam na rica, na próspera e na livre Alemanha Ocidental. E deste modo, a Alemanha Oriental então permitiu, entre aspas, né, que milhares de alemães partissem para a Alemanha Ocidental. Primeiro, ela vai permitir que parta os elementos antissociais, os contra-revolucionários, os perturbadores da ordem pública, e desse modo ela se livra desse pessoal todo e ganha uma boa grana. Mas esses insatisfeitos ativos contra o regime logo iria minguar. Então ela passa a permitir a saída de quem quer que fosse para a Alemanha Ocidental, desde que fosse feito um pagamento, pagasse uma taxa. Ela não chamava de venda, né? Ela não dizia que estava vendendo os alemães ocidentais os alemães orientais para a Alemanha Oriental. Ela dizia que aquilo ali era uma prática humanitária que envolvia um certo custo e, portanto, havia necessidade de haver um pagamento, porque eles eram alemães ocidentais e tinham ali que pagar uma indenização para a Alemanha Oriental se quisesse sair ali da Alemanha Oriental. Era mais uma indenização, né? Mas tratava-se de uma venda. Bom, esgotado esses que queriam partir, o restante estava mais ou menos acomodado ali na Alemanha Oriental, aquele pessoal que não quer muita briga, não quer muito conflito, né? Não quer muito conflito. Mas a Alemanha Oriental precisava de grana, precisava de dinheiro, e o que ela passou a fazer? Passou a prender essas pessoas, né? Sistematicamente, então, prendia essas pessoas
por qualquer denúncia, né? A denúncia no comunismo soviético era algo que fazia parte do cotidiano. O professor denunciava o aluno o professor, ou mais frequentemente o aluno denunciava o aluno, vizinhos se autodenunciavam, e até mesmo casos de filhos que denunciavam os pais. E isso era estimulado pela escola, era estimulado pelo Estado. Bom, então passou-se então a vender esses alemães, que eram alemães mais passivos. E deste modo, a Alemanha vai conseguir 10 bilhões de marcos. 10 bilhões de marcos. Chegou a existir na Alemanha Ocidental uma frota de ônibus especializados nesse singular transporte, né? Criou-se uma empresa para fazer esse translado. E deste modo a Alemanha Oriental pôde equilibrar as suas finanças. Com isso, ela pôde manter esse regime durante anos, ali com o mínimo de atendimento às demandas econômicas das pessoas. Transcorrido 30 anos, não existe mais muro de Berlim. O muro caiu lá em novembro de 1989. O comunismo soviético não existe mais, mas o comunismo está firme e forte lá em Cuba, né? A Revolução Comunista de Cuba foi em 1959, e logo após a Revolução Comunista, Cuba bolou um plano, colocou esse plano em funcionamento e começou a formar médicos em massa, médicos, uma formação de fábrica de médicos, e começou a mandar esses médicos para os países simpatizantes do socialismo, os países africanos, os países aqui na América do Sul, lá na América Central. Espalhou médico cubano pelo mundo inteiro. E isso ainda continua nos dias de hoje. Esses médicos cubanos, eles, quando vão para um determinado país, eles só vão saber que país na véspera, para não criar nenhuma balbúrdia, nenhuma agitação ali em Cuba, né? Então eles só vão saber na véspera. Não pode ir com a família, tem que ir sozinho. Chegando lá, nesse país novo, que eles desconhecem completamente, eles têm o passaporte apreendido. Há um feitor que toma conta deles para que eles não se relacionem com a comunidade que os recebeu. Eles não podem namorar, não podem casar, eles não podem ter relacionamentos com a comunidade. Não podem. Eles têm 75% do seu salário confiscado por Cuba. 75% do salário é confiscado pelo Estado cubano. Ele fica apenas com 25%, que é dado uma parte para a família e uma parte apenas para ele comer, se vestir e ter uma moradia que, na maioria das vezes, é oferecida pelo poder municipal da cidade aonde ele está. São escravos modernos, não são escravos como nós tivemos aqui no Brasil, na triste escravidão dos negros. Não ficam em senzalas, mas ficam em alojamentos. Eles recebem o salário, mas é um salário que corresponde a apenas 25%. Eles não têm a liberdade de ir e vir, são escravos. Dentro de uma ótica moderna, nós temos uma escravidão adaptada ao século XXI. Deste modo, Cuba consegue 10 bilhões de dólares anuais. 10 bilhões de dólares anuais. E deste modo, tal qual a Alemanha fez,
ela consegue manter o seu regime ditatorial, o seu regime autoritário, o seu regime opressor. É graças a esse dinheiro que ela recebe que o seu estado distópico, o seu estado autoritário se mantém. Stalin dizia que a sociedade é o cavalo e o Partido Comunista é o cavaleiro. Em 1989, o cavalo se rebelou, jogou o cavaleiro no chão, pisoteou o cavaleiro e o feriu mortalmente. Transcorrido 30 anos, continuamos na torcida pelo cavalo.